Oi, leitores e leitoras! Eu sou a Isa e hoje eu trouxe um vídeo com os meus livros lidos de fevereiro e março. Então, se você gosta de vídeos com bastante indicação de livros, já vai deixando seu like e se inscreve no meu canal. O primeiro livro que eu li em fevereiro foi Mordida, da Sarah Anderson. Ele é um quadrinho de romance que conta a história de um casal de uma vampira e um lobisomem. Basicamente é isso, é o bem simples, mas ele meio que traz elementos da cultura pop sobre vampiros e lobisomens. Meio que tem uma cena, por exemplo, na HQ que mostra que a vampira ela só pode entrar na casa de alguém se ela for convidada, que o lobisomem se transforma na lua cheia, esse tipo de coisa. E ele é um romance muito fofinho, uma comédia romântica bem bonitinha, então também é bem curto, então se você quiser um livro rápido pra ler em um dia. Ele é um quadrinho, no caso, né? Então, assim, realmente é bem rápido de ler. Eu li ele uma tarde, então, assim, se você quiser um romance curtinho, divertido pra ler, eu super recomendo. O segundo livro que eu li em fevereiro foi O Caminho Espinhoso ao Amanhecer, que é um dos romances de Jujutsu Kaisen, escritos pelo Gege Akutami e o Ballad Kitagumi. Ele... assim, eu acho esses livros muito reconfortantes pra quem já assistiu ou leu o mangá, porque, basicamente... aqui eles são felizes, né, gente? Eles são felizes e tão vivos, né? Ninguém morreu. Ah, que legal. Basicamente, né, ele traz mais 5 contos ou historinhas ali, né, sobre os personagens que a gente já conhece pelo anime, pelo mangá, mas em alguns cenários mais cotidianos ou que não são tão explorados no anime. E de todas as cinco histórias, né, que tem nesse segundo romance, o que eu gostei mais é o capítulo 2, que ele traz a história de uma missão solo do Mekamaru. E assim, eu acho que ele é um personagem muito legal, muito interessante, que eu acho que ele deveria ter sido mais bem explorado no mangá, no anime. Eu acho que ele merecia ter mais tempo de tela, achei ele um personagem muito interessante, por isso que eu gostei bastante desse segundo capítulo. O primeiro livro que eu li em março foi Aurora Sandy, que foi escrito pela Amy Kaufman e pelo Jay Kristoff. Ele é um livro de ficção científica que se passa em 2380, onde os humanos se espalharam pela galáxia e foram para vários planetas e conheceram novas espécies. Daí, por conta disso, teve a criação da Academia Aurora, que é uma instituição criada para manter a ordem na galáxia. Daí, no começo desse livro, a gente conhece o Tyler Jones, que ele é um dos melhores cadetes dessa academia, as pessoas chamam ele de o Garoto de Ouro, e ele tá prestes a se formar nessa academia, para poder formar o esquadrão dele. Só que, por vários motivos, ele acaba se atrasando e no meio do caminho, quando ele tá indo pra academia, ele acaba parando no meio do caminho para salvar uma garota misteriosa que estava em uma nave em sono criogênico. E daí ele acaba se atrasando totalmente, e nos planos dele, que era pra ele ter os melhores cadetes da academia, ele acaba ficando com a galera que sobrou. Uma galera que ninguém quis botar nos esquadrão deles, e agora é ele que vai ter que ficar com essa galera, né? Então, ele acaba formando um esquadrão com esse pessoal. Agora ele tem um esquadrão com um bando de desajustados, e por vários motivos que acontecem assim, nesse livro, né, ao longo da história, e principalmente envolvendo essa garota misteriosa, que na verdade ela era um estopim para uma guerra, para um início de uma guerra. Acaba que agora o destino da galáxia tá nas mãos deles. E eles vão ter... dá pra cortar. Dá pra cortar. Esse livro é aquele tipo de livro que você lê com um sorriso no rosto, você lê falando tipo, ai, a vida é linda, gente, a vida é linda. Porque assim, eu sempre tenho essa impressão com livros que são, tipo, que os personagens são adolescentes para jovens adultos, sabe? Sempre é muito legal, é uma leitura muito divertida. E assim, essa história, a história em geral do livro é muito legal. Eu nunca tinha lido um livro de ficção científica, esse foi o primeiro que eu li. E, gente, primeiro assim que eu já acertei de cara, porque ele é muito bom, ele tem uma história muito legal, o plot é muito legal, a história dele é muito, muito interessante. Então assim, eu super recomendo, principalmente se você, assim como eu, nunca tinha lido nenhum livro de ficção científica. Ele é um livro bem legal pra começar
essa leitura, né? Começar a ler esse gênero de ficção científica, porque ele não é nada muito complicado, né? Nada muito complexo também não. O segundo livro que eu li em março foi Mitologia Nórdica. Ele traz contos e histórias da mitologia nórdica, né? E ele é dividido em duas partes. A primeira com história só dos deuses e a segunda sobre as pessoas que viveram nessa época, tipo reis, guerreiros e príncipes. Eu não vou falar tanto, não tem como eu falar especificamente muito sobre esses contos, porque eles são bem curtinhos mesmo. A maioria deles tinham, tipo, de umas 2, 3 páginas, no máximo assim umas 4 páginas, então era bem curtinho mesmo. Mas eu achei a parte dos deuses bem mais interessante do que a que eram sobre pessoas normais, né? Mas assim, eu meio que decidi ler esse livro porque eu fiquei com muita curiosidade depois de eu ter lido Magnus Chase, né? Que é um livro do Rick Riordan, que é baseado na mitologia nórdica, né? E daí eu achei muito interessante, eu quis saber mais sobre histórias, né? Contos sobre esses deuses. Então, se você tem esse interesse de conhecer contos da mitologia nórdica, histórias, eu recomendo bastante. Eu achei ele bem legal, bem fácil de ler. Não tem uma escrita complicada de ler. Eu achei simples. Eu achei bem legal. Ele é bem divertido de ler. O terceiro e último livro que eu li em março foi Aurora Arde, que é a continuação de Aurora Acende. E nesse livro a gente acompanha o Esquadrão 312 em fuga com aquela garota misteriosa. E também a gente conhece a irmã do Cal, que ele é um dos personagens do primeiro livro, que é a Saed, ela é irmã dele, e a gente só acaba conhecendo ela nesse segundo livro. Gente, assim, meu Deus, que mulher linda, tá? E assim, eu não sei porquê, mas essa personagem, ela me lembrou muito uma personagem que ela nem é de livro, ela na verdade é de uma série, né, animada, que é o Belrock. Na minha cabeça, gente, tem tudo a ver, mesmo que de aparência não tem nada a ver. Mas, assim, o jeito que ela age, o jeito que ela se movimenta, assim, pra mim é idêntico. Pra mim é a mesma coisa. Eu achei muito parecido. E eu gostei muito por causa disso, eu gostei muito dela. Eu gostei muito dela, tipo assim, sabe, ela é aquele tipo de personagem meio doida da cabeça, meio maluca, meio doida, que você fala, gente, ela é linda, mas é louca, entendeu? Tipo assim, ela é maluca, ela é louca, ela é doidona mesmo, assim, da cabeça. Tem que internar essa mulher. Mas esse livro, ele é muito mais emocionante do que o outro. Ele tem muito mais momentos chocantes, muito mais momentos, assim, que você fecha o livro e você fala, gente, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Porque você fica chocada junto com os personagens, né? Porque são grandes revelações que acontecem nesse livro, muitas revelações. Então, assim, ele continua com aquela mesma vibe do primeiro, de tipo, isso é uma leitura muito legal, muito divertida, que tem muitos momentos engraçados também. E assim como no primeiro livro, também tem uns momentinhos bem engraçados. Eu super recomendo que vocês leiam A Aurora Acende. No caso, é uma trilogia, né? Tá aqui o terceiro livro, aliás. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu já li ele também. Então, assim, a trilogia é simplesmente maravilhosa. É aquele tipo de trilogia que, assim, não tem um livro que você olha e você fala, esse aqui é meio meia boca, sabe? Não. Todos os 3 livros são muito bons, muito legais, com histórias muito bacanas. E como eu disse, assim como eu, se você nunca leu um livro de ficção científica, eu super recomendo essa trilogia, porque não é nada extremamente complexo, apesar de ser algo que no plot, assim, às vezes você não imagina, mas não é algo complexo que você vai ler e, tipo, não vai entender, você vai ficar perdido. Não, você vai conseguir entender, assim, o que tá acontecendo. E esses foram os meus livros lidos de fevereiro e de março. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. E um beijo. Tchau!